Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR, nesta terça-feira, dia 14 de setembro. E eu começo o programa falando a respeito da soja e principalmente da produção brasileira. Temos tratado aqui dos estados, os principais produtores do país, e hoje vamos falar do estado de Goiás. E para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar agora pela internet com o presidente da ProSoja Goiana, o Joel Haganin, que participa conosco ao vivo. Joel, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. E como estão os preparativos e a sua expectativa para os inícios das atividades com a cultura da soja em Goiás? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é uma satisfação muito grande para nós da ProSoja participar do programa, né? Os preparativos para a próxima safra, primeiro, as expectativas são muito boas, né? Para a próxima safra. Os preparativos também, nós já estamos recebendo aqui na nossa região as primeiras chuvas já da temporada, né? E a gente espera aí que até final desse mês aí os trabalhos de plantio se iniciem após se findar o vazio sanitário. Joel, em relação a esse começo de safra e em termos principalmente de produtividade e produção, o que podemos esperar dessa campanha 2021-2022 no estado de Goiás? Olha, no último período nós tivemos um ano muito bom de produção, né? A soja foi muito bem, né? Apesar de que o clima não ajudou tanto assim, mas a cultura de soja ainda foi beneficiada, né? Os grandes problemas estão relacionados à cultura do milho. Mas a gente espera que para esse próximo período nós tenhamos um clima adequado, que é o grande direcionador da produção aqui no estado de Goiás, porque em relação aos preparativos, os produtores daqui são muito tecnificados e a gente acredita que sim, teremos uma ótima safra aí nesse próximo período. Joel, para o sojicultor goiano, como é que está a comercialização antecipada desta safra e como que ele entra nesta safra, principalmente em termos dos seus investimentos e os custos de produção para dar início e desenvolvê-la? A comercialização da próxima safra ainda está num ritmo relativamente lento, né? Abaixo do que havia sido comercializado em safras anteriores, né? Isso muito se deve à questão das próprias incertezas do mercado, né? Hoje nós temos preços relativamente remuneradores, mas as grandes incertezas estão relacionadas ao custo de produção e à evolução de tudo isso ao longo do período, né? Nós temos aí aumentos de custos significantes da safra passada para cá. Boa parte dos ganhos que tivemos no preço, com certeza eles serão empenhados no aumento de custos dessa próxima safra. A gente acredita que esses custos devem ficar entre 40% até 50% superiores à safra anterior. E os grandes problemas que nós vemos enfrentando em relação a tudo isso, não só aumento de custos, mas também a dificuldade que nós estamos tendo nas questões relacionadas à entrega dos insumos, né? Questões logísticas, produtos com restrição de venda. Então, tudo isso tem tornado esse início de safra 21-22 um tanto quanto incerta, né? Mas tudo isso está sendo resolvido e contornado da melhor forma possível. Tá certo, Joel. Para encerrarmos a nossa entrevista, o que você diria, então, para esse produtor do estado de Goiás e que está nos acompanhando pelo Agricultura BR, pelo Canal do Boi? Primeiramente, eu desejo a todos os produtores do estado de Goiás, também a todo o Brasil que estão nos assistindo, uma excelente safra, né? A gente sabe das dificuldades que nós temos, mas nós não podemos deixar de exercer a função que nós temos de produzir, né? E os produtores de Goiás, eles têm aplicado, sim, a melhor tecnologia, são exemplos aí de produção para todo o Brasil, e nós acreditamos que se o clima correr relativamente bem, nós repetiremos a safra anterior e, por que não, até ultrapassar, né, a safra anterior em termos de produtividade. Desejamos a todos eles uma excelente safra e contem com a ProSoja quando precisar. Tá certo, Joel Haganin, obrigado pela sua participação. Grande abraço a você e uma boa tarde. Um abraço. Por aqui nós seguimos falando de soja e agora vamos entrar também
principalmente falando do mercado internacional e também o mercado nacional para a comercialização da soja e também do milho. Para falar a respeito deste assunto, vamos conversar ao vivo também com Marcos Araújo, diretor da Agriinvest, que participa do Agricultura BR do Canal do Boi. Marcos, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, sempre gostamos muito da sua participação. E nós tivemos aí uma última semana, na sexta-feira, a apresentação do relatório de oferta e demanda. Ele trouxe alguns números para o mercado, acabou podendo-se dizer que é um relatório que ficou ali no meio do caminho, né, de estabilidade, nem para cima nem para baixo. E Chicago tem reagido não só ao relatório, mas também às questões climáticas, como essa tempestade tropical Nicholas, que é o novo enredo que se tem por lá. Como é que você avalia esse momento para o mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Uma grande alegria falar com vocês, Fabiano. Pois é, os efeitos agora de curto prazo do furacão impactou alguns terminais nos Estados Unidos, principalmente no Golfo, em New Orleans, né? Fez com que, Fabiano, até mesmo a China comprasse alguns navios de soja brasileira para embarque em setembro e outubro. Historicamente, a demanda internacional, principalmente quando a gente fala de soja, é a China, migra-se para os Estados Unidos a partir de setembro. A janela de exportação norte-americana vai de setembro até janeiro, falando da soja, depois quando entra em cena a soja brasileira. Porém, agora, de curto prazo, nós temos algumas limitações da capacidade de exportação de soja norte-americana, o que fez com que o Brasil abocanhasse uma fatia do mercado norte-americano agora de curto prazo. E considerando a soja brasileira, Fabiano, custo e frete China, as margens estão positivas para a indústria chinesa, o que é uma boa notícia para a sustentação no preço de curto prazo aqui para o sojicultor brasileiro. E você falou do sojicultor brasileiro. Nós temos começando a semana, a gente tem falado com alguns representantes da produção nacional, falamos ontem com o pessoal do Paraná, agora há pouco falávamos com o presidente da ProSoja do estado de Goiás a respeito dessa comercialização da produção, estimativas e o que se espera para a nova safra, mas principalmente da comercialização dessa nova safra que tem um custo de produção mais elevado. Marcos, como é que você define, o que você espera, principalmente dos negócios com a soja brasileira da nova safra? Bom, Fabiano, como o Joel comentou bastante bem aí, né, sobre Goiás e reflete bem a realidade brasileira, tem muito sojicultor brasileiro olhando 2022 com os olhos no retrovisor da safra 2021, quando muita gente vendeu a soja com preços 50, 60 reais inferiores ao preço da colheita. Agora, quando nós olhamos 2022, se nós pegarmos um exemplo do sudoeste de Goiás, citando aí a região da ProSoja Goiás, um arrendatário pagando 15 sacas de soja por hectare, as nossas estimativas que o custo total de produção em Goiás seja na ordem de R$ 6.236 por hectare, Fabiano, incluindo 15 sacas de arrendamento. Para o ano que vem, Fabiano, o preço da soja no Porto liquida R$ 156, equivale no sudoeste de Goiás em torno de R$ 144 uma saca. Para o arrendatário, pagando 15 sacas, ele tem uma margem operacional de R$ 3.400 por hectare. Para o proprietário, dono da terra, ele tem um lucro em torno de R$ 5.500 por hectare. É bem verdade, Fabiano, que nós tivemos um grande aumento dos custos de produção. Porém, quando nós observamos o lucro da soja em Goiás, que historicamente é em torno de R$ 2.000 para R$ 5.500 para o ano que vem também, eu fico muito confortável dos produtores estarem com pelo menos 50% da soja vendida para 2022, aquelas regiões de estabilidade climática. Porque nós temos um ponto de preocupação para o sul do Brasil, Paraguai, Argentina e partes do MS, a questão do desenvolvimento do Laninha. Que isso é um fator que pode determinar e muito essa nova safra de soja. Um elemento que nós comentávamos já desde o começo da semana, desde essa segunda-feira, Marcos, em relação ao biodiesel e o óleo diesel aqui no Brasil, a redução
Nós tivemos a Abiov fazendo um comunicado à imprensa com um tom um pouco mais forte, alertando que os estoques ficariam maiores no Brasil. No seu entendimento, como é que ficam esses estoques no país? O mercado externo absorve essa soja que vai ter uma leve redução, na verdade, em relação ao esmagamento nacional? Eu diria que o risco de desabastecimento de soja esse ano no Brasil é descartado. Quando você pega o quadro de oferta e demanda brasileira, com uma produção ao redor de 137 milhões de toneladas, uma exportação ao redor de 85 milhões e um consumo doméstico somando o crush mais semente de 50, você vai ver que esses estoques essa escassez é descartada. A Conab, nesse relatório de setembro, ela estimou um estoque final brasileiro em 31 de dezembro, Fabiano, de 7 milhões e 500 mil toneladas. Os nossos números aqui da Agriinvest apontam um estoque na ordem de 4 milhões e 500 mil toneladas. Portanto, eu não acredito num risco de desabastecimento de soja esse ano aqui no Brasil. Bom, e agora sim, Marcos, para encerrarmos a nossa entrevista, eu quero falar com você sobre milho e relação aqui do quadro de oferta e demanda no Brasil. No momento, nós estamos vendo até alguma recuperação, leves recuperações para o preço do milho no mercado futuro. Entretanto, os preços estão um pouco mais baixos à medida em que a safra nova está disponível no país. Como que você enxerga esse momento do cereal aqui no Brasil? Bom, Fabiano, fazendo uma justiça, nós tínhamos conversando a respeito, esse alerta dessa possibilidade do recuo dos preços do milho no Brasil, mesmo com essa forte quebra da produção do milho safrinha, na ordem de 30 milhões de toneladas. Eu acredito que o pior momento de escassez do milho no Brasil também já ficou para trás. Agora, eu acredito em preços bem consistentes de milho no Brasil entre fevereiro a abril do ano que vem. Aí, os estoques é curto igual coisa de porco. Vai ser um ano muito difícil novamente, principalmente para o suinocultor. Hoje, a suinocultura brasileira, Fabiano, está dando um prejuízo em torno de R$ 150 por animal gordo abatido. Quem está no positivo é o frango de corte, que é o maior segmento consumidor de milho no Brasil, e o terceiro maior segmento consumidor, que também está com uma margem bem positiva, é o etanol a partir do milho. Então, você tem que olhar agora também que a nível global, nós temos agora nas próximas semanas a colheita do milho no hemisfério norte. Lembrando que os maiores produtores mundiais de milho se encontram no hemisfério norte. Estados Unidos com 380 milhões de toneladas, a China com 273. Então, de curto prazo agora, eu acredito que o Brasil, nós não devemos ter grandes variações para baixo e para cima do milho, só que daí vamos acompanhar agora essa possibilidade do Laninha, pegando o sul do Brasil, vai comprometer daí o milho verão, e com certeza eu estou mais convencido de altas de preço do milho de fevereiro a abril de 2022. Aquele ciclo que a gente vem vivendo nos últimos anos, o primeiro quadrimestre do ano bem apertado dos estoques. Tá certo. Marcos, eu agradeço sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Uma boa tarde a você e um grande abraço. Igualmente, forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Marcos Araújo falando a respeito do mercado da soja, do milho também ali e confirmando, né? A gente traz e depois mostra como é que vem o desenvolvimento dos cenários que nós apontamos aqui para os nossos entrevistados e que sempre se colocam à disposição para esclarecer esses cenários, situações importantes para o produtor rural brasileiro. Sigo falando de soja, porque agora você confere comigo como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Veja só como é que vem o curto prazo sendo negociado. Nós continuamos um movimento de estabilidade em Chicago. Posição de novembro a 12 dólares 84 centes mais 2 o bushel. Janeiro, 12 dólares 93 centes mais 2. Março, 12 dólares 97 centes mais 6 o bushel. E maio vindo a 13 dólares 4 centes o bushel, também vindo numa situação de estabilidade para a soja na Bolsa de Chicago. É o que a Agricultura BR traz em destaque para você. Que aproveita e fala do dólar, moeda norte-americana. Nós temos uma movimentação hoje em relação à taxa de juros no Brasil. Isso vai fazendo com que o dólar também suba um pouco. Vamos dar uma olhada, o pessoal colocou ali a soja, ainda não é a soja. Vamos ver como é que vem. Dólar vinha
vinha em alta, agora vem na estabilidade ou quase estável, vem com 0,09% de queda neste momento, a R$ 5,21, mais 9 são os negócios que eu destaco com o dólar comercial agora. E aproveito para trazer em destaque a participação de Walter Pulga Júnior para falar desse mercado financeiro e principalmente do dólar, como é que a moeda norte-americana ela tem se comportado. Pulga, há alterações em relação ao fator mercado no que diz respeito a expectativas de juros, e isso vai mexendo com o dólar também e os cenários para o investidor estrangeiro também aqui no Brasil. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, hoje nós temos um mercado de câmbio alterando entre altas e baixas desde o início da manhã. Veja, o dólar está variando entre 5,25, veja, chegou a passar de R$ 5,25, chegou a recuar em alguns momentos até para R$ 5,20. Ou seja, é uma forte oscilação hoje. Neste momento a queda é um pouco menor, viu, Fabiano? Corrigindo um pouquinho aí nos últimos negócios, a queda é de 0,04%. a R$ 5,22 mais 10, ou seja, praticamente perto, estável em relação aos valores de ontem. Agora, o que determina hoje esse comportamento do dólar é a fala do presidente do Banco Central do Brasil, o Roberto Campos Neto. O que ele disse num evento do BTG Pactual? Ele disse que não haverá grandes alterações, pelo menos partindo do BC, em relação à alta da taxa de juros. Ou seja, haverá muita calma do Banco Central para aumentar a taxa Selic, contrariando a expectativa dos analistas de mercado, que esperavam uma alta bem acentuada da taxa Selic. Bom, as taxas de juros, portanto, já com essa sinalização, que vinham na faixa, por exemplo, faixa de juros janeiro para 2022, tombava de 7,32% para 7,03%. O DI para janeiro de 2023, ou seja, taxa de juros de negociação no mercado futuro para 2023 afundava de 9,16 para 8,95. Portanto, é uma situação bem diferente da que nós vimos em dias agora recentes, né? Agora, destaque é o que o governo liberou antes do previsto, viu, Fabiano? Vale a pena lembrar isso, a venda direta de etanol das usinas para os postos de combustíveis. A decisão foi do presidente Jair Bolsonaro. A Agência Nacional de Petróleo tinha 90 dias para regulamentar essa liberação de venda de etanol das usinas para os postos, mas o presidente Jair Bolsonaro decidiu antecipar isso e publicou hoje a autorização para que essa negociação ocorra. Lógico, é preciso identificação da origem, mas os postos estão liberados agora para compra de etanol da usina e venda para o consumidor, desde que, lógico, identifiquem a origem desse etanol. É com você. Tá certo, Pulga, obrigado pela participação, uma boa tarde a você. Por aqui eu sigo e rapidamente mostro como é que vem as referências para o valor da soja nos portos brasileiros para entrega ainda em setembro. R$ 174,00 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e Paranaguá, de acordo com a Grãos Corretora. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto falando sobre milho e, claro, previsão do tempo aqui no Agricultura BR. Eu volto já. Você confere comigo no Agricultura BR agora como é que vem o mercado futuro do milho, porque hoje vem em alta. Nós temos aqui as posições negociadas. Vou pedir para voltar aqui para o estúdio. Volta para o estúdio. O pessoal fez o lançamento ali. Estão com os dados equivocados. O pessoal vai arrumando. Mas antes, eu vou trazer em destaque contigo como é que vem os fatores, né, da previsão do tempo. Sabe por quê? Porque tem chuva sendo prevista aí para o sul do país, no Mato Grosso do Sul e São Paulo. Quem fala sobre esse assunto é Renata Ferreira. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. Nos últimos dias, os estados do Rio Grande do Sul e partes de Santa Catarina registraram chuva bem intensa, né? Entre domingo e segunda-feira, choveu cerca de 70 milímetros em Jaguarão, importante área produtora aí de arroz e também de soja. Atualmente, a umidade do solo está elevada na maior parte aí do Rio Grande do Sul, com exceção do noroeste do estado. Santa Catarina está com umidade elevada na Serra Sul e também leste do estado. Mas o maior problema, Fabiano, está sobre o Paraná. Apesar do término do vazio sanitário, a baixa umidade em solos paranaenses não permitem a instalação aí das culturas de verão. No norte e oeste do estado, os valores estão em torno aí de 20%.
Agora, no sudeste e centro-oeste brasileiro, a chuva retornou neste início de semana, mas ainda de maneira muito tímida, né, Fabiano? Ao longo do dia, boa parte aí do sul, oeste de São Paulo, algumas áreas de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso podem receber pancadas isoladas, mas sem grande intensidade. Mas esse cenário pode mudar um pouco, viu? Isso porque as chuvas tendem a avançar até o final da semana e atingir áreas do estado paulista, também do Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul de Minas, Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul. Na capital mineira, a previsão é de tempo firme e de temperaturas elevadas até o final desta semana. No Nordeste, a chuva fica mais restrita às áreas costeiras e na faixa norte do país tem chuva prevista em todos os estados, exceto no Tocantins, com os maiores acumulados se concentrando sobre o norte do Amazonas e na capital de Manaus. É isso, por aqui continuamos acompanhando a previsão do tempo. É com você. Obrigado, Renata Ferreira. Agora sim nós vamos dar uma olhada no mercado futuro do milho, porque ele está subindo no dia de hoje. Nós temos aqui as posições de novembro, R$ 94,73, alta de 1,59%. Janeiro, R$ 95,78 a saca, com elevação de 1,24%. Março, R$ 95,65 a saca, com elevação de 1,01%. E maio, R$ 90,80 a saca, com elevação de 0,74%. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto falando de café e também da Semana Farroupilha. Eu volto já. Bom, e é comemorado, vou falar o seguinte, é comemorado em todo o Brasil a Semana Farroupilha, começou nesta última segunda-feira e os eventos estão a todo vapor no estado do Rio Grande do Sul. É por isso que nós vamos para lá agora, vou conversar com Paulo Andrei, que nos fala um pouco a respeito das festividades, os eventos desta semana. Boa tarde, Paulo, seja bem-vindo. Como é que está essa Semana Farroupilha 2021? Boa tarde a todo mundo que acompanha o canal do Boi. Então, durante o último domingo, dia 12, Cruz Alta já deu início à Semana Farroupilha da 9ª Região Tradicionalista, que são os municípios que integram não somente Cruz Alta, mas toda a região. A gente teve, então, o início dessas festividades que se estendem até o dia 20 de setembro. Pela manhã, ocorreu o deslocamento da Chama Crioula, que estava na sede do piquete Tauras do Rio Grande, até o Monumento da Cruz, aqui no município de Cruz Alta, na localidade de Benjaminote, que foi onde foi criada, fundada a nossa cidade. No local, foi realizado um cerimonial com a presença de autoridades da 9ª Região Tradicionalista e municípios vizinhos, onde foram distribuídas as centelhas para cada representante dos 22 municípios que fazem parte da 9ª RT, além também de receberem essa chama. Eles destacaram a importância de nós retomarmos esse evento, nesse período pós-pandemia. A Semana Farroupilha desse ano busca um desfile do 20 de setembro, que é o Dia do Gaúcho, que marca toda a Revolução Farroupilha, trabalhando justamente um desfile itinerante, obedecendo e respeitando os cuidados contra a pandemia e a Covid-19. O tema desse ano são os Caminhos de Anita, aliando os 200 anos do município de Cruz Alta ao bicentenário de Anita Garibaldi, uma importante heroína da Revolução Farroupilha. Ao longo da semana, a gente vai ter diversas atividades acontecendo junto à Prefeitura e o Palácio da Intendência, onde foi acendida a chama piloto, digamos assim, da Chama Crioula, que foi acesa no dia 18 de agosto, data de aniversário dos 200 anos de Cruz Alta. Então, aliando os 200 anos de Anita ao bicentenário do nosso município, nós teremos os Caminhos de Anita valorizando a figura feminina junto ao tradicionalismo e junto também a essa Semana Farroupilha. E a gente esteve cobrindo todo o evento, Fabiana. Eles saíram lá, fizeram uma cavalgada e durante a nossa programação vocês vão ver a cobertura especial, porque é um evento muito importante aqui para o Rio Grande do Sul e estar retomando essas festividades depois desse período é de grande valia para todo mundo. Eu volto com vocês. Tá certo, Paulo. Obrigado pela participação e ótimas festividades aí para os gaúchos lá no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Os centros de tradições gaúchas estão com uma agenda cheia em todo o Brasil, aqui no Mato Grosso do Sul também. Vou falando de café agora, você acompanha comigo como é que vem os negócios com o café arábica na Bolsa de Nova York, vem com nova queda, a situação está ficando bem esquisita. Posição de dezembro, $1,85 mais 50 libra-peso, março 1,88 mais 20, maio 1,89 mais 35, julho $1,90 mais 15, portanto impraticável. Amanhã, inclusive, nós vamos falar com o operador de trading de café para saber como é que vem este cenário aqui no Brasil.
Café Robusta é o destaque aqui do Agricultura BR, ele que é negociado na Bolsa de Londres, na plataforma Life, hoje vindo com alguma alta por aqui. Posição de novembro a 2.068 dólares a tonelada, janeiro 2.051 dólares, março 1.997 dólares e a posição de maio 1.979 dólares a tonelada são os negócios com café Robusta na Bolsa de Londres. Vou encerrar essa edição do Agricultura BR, trazendo o dólar comercial, a moeda norte-americana. Continua estável, mas agora é um estável em campo positivo, vindo para R$ 5,22 mais 6, com ligeira elevação de 0,05%. Com essas informações, essa edição do Agricultura BR fica por aqui. Eu volto logo mais às 16 horas, no horário de Brasília. A todos uma ótima tarde e até lá!